Boa tarde para você que está acompanhando, para você, meu amigo, para você, minha amiga internauta, que se liga na Rádio Tapejara, no nosso Facebook, no Instagram, no YouTube. Momento Esportivo sempre trazendo novidades, atualizações para você. Comecinho de temporada, começo de 2026, e a gente atualizando a situação dos esportes, das equipes, das modalidades aqui de Tapejara e da nossa região também, fazendo projeções para o ano, como está a expectativa para campeonatos, para os compromissos que virão, enfim, sempre com a força do Marcelinho Radiadores para você não esquentar a cabeça. Faça revisões periódicas do radiador do teu veículo com o Marcelinho e Caja Pneus, tradição de mais de 5 décadas, mais de 50 anos, em linha de borracharia automotiva. A gente veio para cá, no Clube Comercial Tapejara, onde está situada a sede da Associação Hortenilense de Futebol de Mesa, para conversar com o João Paulo, para conversar com o pessoal, acompanhar um pouco mais as atividades também e saber como é que vai ser o ano da Associação Hortenilense em 2026, porque tem muitas novidades chegando, não é mesmo, João? Boa tarde. Isso aí, boa tarde a todos. Prazer recebê-los aqui na sede do Clube Comercial. A gente já se sente até em casa. Isso, né? Associação de Futebol de Mesa que está aqui já há um bom tempo. Mais um sábado de treinos aqui, início de temporada, né? Estamos na expectativa aí para ter um bom ano, participar efetivamente das competições estaduais, nacionais. Então, é um ano que promete muito aí mais uma vez. Estamos chegando aí na 22ª temporada de Futebol de Mesa, né? Estamos lá em 2004. Muita história, né? Muito aprendizado, muito crescimento e seguimos, né? Deixando o legado aí para as futuras gerações também no futebol de mesa. Uma feliz coincidência que tivemos em vir para cá para conversar com o pessoal nessa data tão especial, afinal de contas, já são praticamente 2 décadas e meia de atuação em Tapejara, no Rio Grande do Sul e no Brasil, né, João? Exatamente, né? 14 de fevereiro é uma data simbólica para o futebol de mesa a nível de país e de mundo. É o futebol de mesa que é um esporte genuinamente brasileiro, aqui que ele foi, né, concebido, desenvolvido, apesar de hoje ser difundido mundo afora, né, nas suas inúmeras regras, né, foi aqui que tudo começou, né, e remete lá aos anos 30, né, com o Geraldo de Court, né, que é conhecido nacionalmente, mundialmente, quem começou a moldar as regras, né, e a difundir isso Brasil afora. A gente conversa com muita gente do Brasil inteiro que pratica o esporte, né, muitos nos falam que apesar de surgir lá nos anos 30, foi nos anos 50, 60 que o esporte ganhou dimensões, né, de país mesmo, e muito remete às conquistas da seleção brasileira do próprio futebol. No futebol, né? Muitos falam dos anos... O Brasil ganhou 2 Copas do Mundo em sequência, né? Naquele período. Em 58 e 62, né? Então imagina hoje, né? O Brasil ganhar 2 Copas seguidas, que não seria, né, da nossa sociedade, das nossas crianças. Então naquela época era futebol para tudo que é lado, né? E isso a gente também lembra da nossa infância, que gostávamos de jogar futebol, mas tinha o dia de chuva, tinha o dia de inverno, que a mãe não deixava sair, a gente tinha que dar um jeito de jogar futebol, né? Se interter de uma forma ou outra. O futebol de mesa era a forma de viver o futebol, né, dentro de casa nesses dias. E assim, né, toda a história é contada. Hoje, o futebol de mesa ele é super organizado a nível do Brasil, né? Existe a Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, que regulamenta todo o esporte a nível nacional, vinculada à CND, Conselho Nacional do Desporto, que regulamenta todos os esportes brasileiros. Rio Grande do Sul, nós temos a Federação Gaúcha de Futebol de Mesa, a qual a nossa associação é vinculada, né? E assim a gente participa, né, efetivamente, oficialmente do circuito, né, gaúcho e nacional. Maravilha. Agora no mês de fevereiro, os preparativos, os treinamentos, a pré-temporada da equipe também, né, João? Afinal, em março vocês já terão compromissos e aí, como tem o próprio calendário aqui que o pessoal publicou, também nas redes sociais, está tudo disponível ali nos meios digitais da Associação Hortenilense, os compromissos que terão na temporada. Fala um pouco mais desses primeiros que nós vamos ter agora, primeiro trimestre, quem sabe até no primeiro semestre de 2026. Perfeito. Primeiro compromisso oficial já é Campeonato Gaúcho, né? Nós participaremos no dia 23 de março, né, da primeira etapa que vai acontecer em Novo Hamburgo, né? Então já é o start aí do circuito estadual, né? Em abril temos um outro compromisso em Campinas, São Paulo. Aí já é nacional. Aí já é nacional, Campeonato Brasileiro. Então, apesar de fevereiro agora não ter nenhuma data oficial, quando entrar março e abril já entra com um cano cheio, né? Com as principais
disputas, né? Ainda no primeiro semestre a gente recebe uma etapa aqui na nossa cidade, né? Então Tapejara já é tradicional, já é tradicional, cedia mais uma vez uma etapa do estadual. Então, os 3 principais compromissos aí do primeiro semestre, né? Depois segue o calendário, né? São 5 etapas do circuito estadual. Temos o estadual de equipes também esse ano, que a gente volta a competir. Ano passado, infelizmente, não conseguimos participar dessa disputa, né? Temos reforços aí no nosso time, então a ideia é que a gente possa ir para as competições de equipes também forte, não só no Campeonato Gaúcho, como no Campeonato Brasileiro de Equipes, né, que acontece lá no final do ano, em que a gente também tem a pretensão de voltar a competir e incomodar muita gente aí. E em busca dos títulos, né? Exato. E João, tem figuras novas também na equipe, né? Vocês apresentaram jogadores novos que também vão disputar competições junto de vocês, né? Exatamente, né? Às vezes a gente conversa com as pessoas, parece uma brincadeira, parece uma coisa engraçada, mas de fato, futebol de mesa realmente tem transferências, tem contratações. Tem a sua parte da papelada, né? Exatamente, para explicar em breves palavras, né? Para você poder jogar uma competição oficial, você tem que estar vinculado a um clube, certo? Então, estando vinculado a um clube, você precisa cumprir, né, com todos os requisitos oficiais. E você só pode se transferir de um clube para outro em janelas, né? Então, no futebol de mesa existe janela de janeiro e a janela de julho. Então, são períodos em que ocorrem muitas as transferências, né? E natural, claro que não é uma profissão, ninguém é remunerado por isso, né? Mas existem, né, todo o apoio, existem patrocínios, envolve, né, também recurso financeiro, despesas, receitas, né? Então, para esse semestre a gente teve a felicidade aí de trazer 2 botonistas conhecidos do estado, né? Um deles é o Diego Weber, né, botonista de Porto Alegre, né, reside em Porto Alegre, tem um histórico aí bonito no futebol de mesa, já foi campeão estadual, já esteve aqui em Tapejara disputando competições. Esse ano o Diego ele teve uma mudança de vida, está morando em Torres, então ele não conseguiu mais estar em Porto Alegre no clube anterior treinando, né? Então nos procurou e a gente também tinha necessidade de reforçar a equipe e é alguém que a gente vai contar. O Arthur Castilho é um outro botonista também conhecido, ele começou em outra regra, em Belo Horizonte, onde ele morava, a regra 3 toques, voltou para o Rio Grande do Sul, começou na 12 toques e tem aí um potencial enorme, né? Então, são 2 botonistas que se juntam aos 6, né, que estão aqui treinando já há bom tempo, para a gente ter aí 8 botonistas, né, para formar uma equipe e poder competir aí com mais condições, né, no estado. Beleza, os treinos seguem ocorrendo aos sábados, durante a semana, em alguns momentos também, né, João? Para deixar a equipe bem afinadinha para os compromissos da temporada. Né? Isso aí, sábado à tarde é tradicional, a gente de lei, né? É de lei, durante a semana não tão horários fixos, né? A gente vai se combinando, quando um tem um tempo liga para o outro e a gente vem aqui eventualmente. Época de campeonato a gente dá uma intensificada e é um esporte, né, José, de precisão, né? Como todo esporte de precisão, você precisa repetir, treinar, para memorizar aquele chute, memorizar aquele toque, né? Esporte de precisão e de coordenação motora fina, né? Verdade. Então, não adianta, você tem que estar concentrado, tem que estar com um estado de espírito, né, na mesa para poder desempenhar, entregar aquilo que é o seu potencial. Então, é algo que nos prepara muito para as coisas da vida, a gente sempre fala também, né? Porque, afinal de contas, assim é a vida, né? A gente precisa de concentração e de esforço no trabalho, né? Na vida pessoal. Então, é algo que a gente procura e costuma se desenvolver aqui, que vai alimentando, né, nossa vida e o contrário também, né? A gente traz os elementos da vida aqui para o futebol de mesa para poder ter um bom desempenho também. É um estilo de vida, né, João? É um estilo de vida, né? Quase que uma religião, né? Aqui é o nosso templo, né? Aqui está o que a gente gosta de fazer, né? E a gente convida a todos, né? Sempre, quem quiser conhecer um pouquinho mais do futebol de mesa, tem uma geração, especialmente aí dos anos 90, 80, que teve isso muito na infância como brincadeira, né? O futebol de botão. Então, quem quiser conhecer, quem quiser ver como funciona o esporte, as portas estão sempre abertas e o convite fica a todos aí. Muito bem, muito obrigado, João. Obrigado a todo o pessoal aqui da Associação Hortenilense de Futebol de Mesa. Nosso momento esportivo trazendo mais detalhes para você, com a imagem do Matheus Tiaraju e a força do Marcelinho Radiadores e também do Caja Pneus, diretamente, repito, aqui da sede no Clube Comercial da Associação Hortenilense de Futebol de Mesa.
Uma boa tarde e até a próxima edição.